Meu amigo, permita-me fazer-lhe uma pergunta. Quantas noites você ficou acordado, olhando para o teto, sua mente a mil com infinitas possibilidades, ansiedades e dúvidas? Quantos momentos você passou repetindo conversas em sua cabeça que nunca aconteceram, imaginando desastres que nunca chegaram e carregando fardos que nunca foram seus para suportar? Você divaga, se preocupa, analisa e reanalisa. E, no entanto, em toda a sua análise, nada realmente muda. A pressão só aumenta. Os pensamentos se tornam mais turbulentos, o espírito mais perturbado. E, no entanto, neste exato momento, Deus está gentilmente sussurrando para você. Pare de analisar demais. Eu já estou lidando com isso. Vivemos em uma era caótica, uma era cercada por barulho, desordem e decisões intermináveis. As pessoas estão presas na armadilha do e se e do e agora, consumidas pela dissecação de cada detalhe de suas situações. Mas Deus não o chamou para uma vida de estresse. Deus não o colocou neste mundo para que seu pensamento se torne sua prisão. Ele o chamou para permanecer em confiança, para se mover com fé, para se livrar do fardo que você nunca foi criado para carregar. A análise excessiva é uma ladra silenciosa que rouba sua paz e drena a alegria do momento presente. Ela o convence de que você deve controlar tudo, quando, na verdade, aquele que formou as galáxias já está governando tudo. Reflita sobre isso. O mesmo Deus que posicionou as estrelas no céu, que colocou o Sol em sua órbita, que ordena aos mares onde parar e aos ventos onde soprar, esse mesmo Deus está cuidando de você. Você imagina por um segundo que sua situação é complicada demais para Ele? Você presume que seus problemas são complexos demais para Ele desvendar? Você confia que seu destino é instável demais para Ele salvaguardar? Meu amigo, o problema não é a ausência de Deus. O problema é que você permitiu que seus pensamentos ultrapassassem sua fé. Você deixou que a análise excessiva silenciasse a voz calma e firme de Deus. A análise excessiva sugere que você deve coordenar cada elemento, ditar cada resultado e antecipar cada cenário. Mas a fé afirma que Deus já sabe o resultado desde o início. Analisar demais afirma que você está a um erro do colapso. Mas a fé afirma que Deus embala sua própria existência em suas mãos. Analisar demais o convence de que você deve carregar todo o fardo sozinho. Mas a fé o assegura de que Deus prometeu aliviar seus pesos se você apenas os liberar. Por que achamos tão difícil deixar ir? Por que nos apegamos exatamente às coisas que nos desgastam? Porque tememos abrir mão do controle. Tememos o desconhecido. Temos medo do que está além do nosso alcance. Mas ouça isto. Você não pode controlar o futuro. Você não pode mudar o passado. Você só possui este exato segundo. E neste segundo, Deus já está resolvendo o que perturba seu sono. Você não precisa decodificar como tudo vai se desenrolar. Você não precisa dissecar cada consequência. Deus já tem um projeto, e seu projeto excede tudo o que você possa imaginar. Alguns de vocês estão ansiosos com suas finanças. Você refaz os cálculos repetidamente em sua mente, analisando cada conta, cada despesa, cada cenário. No entanto, Deus é o seu sustentador. Deus é dono do gado em 1000 colinas. Ele guarda provisões além da sua vista e já está intervindo de maneiras além da sua compreensão. Por que se sobrecarregar com raciocínios intermináveis, quando aquele que moldou a própria abundância já está agindo em seu favor? Alguns de vocês se sentem ansiosos em relação a relacionamentos. Vocês dissecam cada palavra trocada, cada silêncio, cada gesto. Vocês especulam sobre como os outros os percebem. Vocês repetem diálogos e imaginam resultados que podem nunca acontecer. E em meio a tudo isso, vocês roubam a sua própria tranquilidade. Deus entende o coração das pessoas. Deus sabe quem deve permanecer em sua jornada e quem não deve. Ele sabe como restaurar o que está quebrado
e como remover o que é prejudicial. Por que esgotar suas forças com uma guerra mental implacável, quando aquele que criou sua história já sabe qual será a sua resolução? Alguns de vocês são atormentados pela ansiedade em relação ao futuro. Vocês ficam acordados à noite sussurrando: e se isso der errado? E se eu falhar? E se tudo desmoronar? Mas, caro amigo, e se Deus aparecer? E se aquilo que você mais teme nunca acontecer? E se Deus já tiver resolvido isso de uma maneira que você não consegue enxergar? Analisar demais não muda o que está por vir. Só arruína o que está aqui e agora. Deus já entrou no seu amanhã. Ele já está lá, alinhando eventos, removendo obstáculos, abrindo caminhos e limpando o caminho. Então, esta noite, ao deitar a cabeça, acalme o caos dos seus pensamentos. Diga a si mesmo: Deus está cuidando disso. Quando o amanhã chegar e sua mente correr, lembre-a gentilmente: Deus já preparou o caminho. Quando o medo começar a se infiltrar, diga a verdade ao seu espírito: Deus está no controle. E quando a incerteza aumentar, posicione-se com certeza: Deus é mais poderoso que a minha lógica, mais forte que a minha ansiedade e mais elevado que as minhas dúvidas. Você não foi feito para viver em tormento. Você não foi feito para ser paralisado pelo medo. Você foi criado para acreditar, para ter confiança, para viver em paz divina. Deus já está trabalhando. Tudo o que Ele deseja é que você deixe de lado a análise excessiva e comece a depender dele. Meu amigo, por favor, reflita sobre isso. Toda vez que você escolhe pensar demais, está agindo como se o peso de toda a existência estivesse sobre seus ombros. Como se sua mente pudesse suportar o que só Deus é capaz de suportar. Você repete todos os finais imagináveis. Você gira em círculos dentro da sua imaginação. Você incita o caos em seus pensamentos. Mas o que realmente muda? Nada. A tempestade só se intensifica por dentro. No entanto, no momento em que você cede, no momento em que sussurra do fundo da sua alma: Deus, coloco isso em suas mãos, o fardo começa a se aliviar. Pensar demais o pressiona a agir como se fosse Deus, mas a fé verdadeira o lembra de que você nunca foi. Somente Deus detém a autoridade, o entendimento e o comando sobre o que o futuro reserva. Você não precisa decifrar todos os detalhes, porque aquele que moldou os céus e a terra já sabe. Permita-me lembrá-lo de uma verdade poderosa. Deus nunca o instrui a suportar os fardos do amanhã hoje. Ele fornece exatamente o que você precisa agora. Os pássaros não armazenam suprimentos para os anos futuros, mas são nutridos a cada manhã. As flores silvestres do campo não se esforçam nem se estressam, mas estão vestidas com esplendor. E se Deus cuida dos menores seres vivos, quanto mais cuidará de você. Seus pensamentos preocupados não aumentam a provisão dele, nem apressam sua agenda. Analisar demais não aproxima o amanhã. Simplesmente o impede de apreciar as bênçãos de hoje. O desígnio de Deus está avançando em perfeita sequência, e nenhuma quantidade de ansiedade mental o apressará ou atrasará. Você entende por que pensar demais é tão prejudicial? Porque coloca sua segurança em sua própria visão limitada, em vez de na infinita sabedoria de Deus. Você acredita que, se examinar o suficiente, criar estratégias suficientes, se estressar o suficiente, de alguma forma encontrará a chave secreta. Mas o que muitas vezes passa despercebido é que a chave nunca foi feita para você. Essa chave pertence somente a Deus. Ele destranca portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém mais pode abrir. Ele organiza os detalhes de maneiras muito além das suas expectativas. Ele envia as pessoas certas na hora certa e remove as erradas no momento perfeito. Analisar demais insiste que você deve resolver o mistério, mas a confiança o lembra de que Deus já possui o projeto finalizado. Alguns de vocês estão passando pela vida com uma tagarelice mental tão avassaladora
que nem conseguem perceber a direção silenciosa de Deus. Sua mente é tão barulhenta, tão persistente, que o sussurro dele se perde. Deus não compete com o barulho. Ele fala em silêncio, mas você precisa acalmar a tempestade em seus pensamentos para realmente ouvir. Analisar demais interrompe o fluxo da paz, porque a paz nasce da entrega. Se você realmente confia que Deus está cuidando das coisas, então a quietude deve vir em seguida. Essa quietude não é vazio. Ela está repleta da certeza de que aquele que esculpiu as montanhas e moldou os oceanos está trabalhando em cada faceta da sua história. Reflita sobre a profundidade dessa frase. Deus já está cuidando disso. Não amanhã, não em um momento distante, não depois que você resolver o mistério. Agora mesmo neste exato instante, Ele está coordenando situações das quais você não tem consciência. Ele está agindo em espaços além dos seus sentidos. Ele está transformando corações, posicionando portas, projetando resultados. Só porque seus olhos não veem, não significa que ele esteja ocioso. Uma semente enterrada no solo não é vista, mas está viva, expandindo-se e brotando da terra em seu momento. Assim também é a intenção de Deus para a sua vida. Você pode não detectar progresso. Pode não testemunhar sinais, mas por trás de tudo isso, Deus já está em ação. Analisar demais desenterra a semente repetidamente, buscando sinais, enquanto a crença a mantém firme, sabendo que o crescimento já está a caminho. Outra armadilha do excesso de pensamento é que ele drena a força destinada ao que Deus genuinamente o chamou para realizar. Em vez de viver com visão e direção, seus pensamentos se enchem de "e se" e análises intermináveis. Você congela, incapaz de avançar, porque está emaranhado na avaliação de cada cenário. Mas Deus nunca o convocou à estagnação. Ele o chamou para andar pela fé, para agir mesmo quando a direção completa não é visível. Analisar demais exige o projeto completo. A fé responde: seguirei em frente porque confio que Deus já está lá, à minha frente. Há alguns entre vocês agora mesmo diante de uma encruzilhada de decisões, hesitando, questionando, revisando todos os cenários possíveis até se sentirem esgotados e sobrecarregados. Mas aceite esta verdade. O insight não vem da análise. O insight flui da confiança. Você pode não saber onde o caminho vai se curvar, mas sabe quem é o dono da estrada. Você pode não entender como os fragmentos se conectarão, mas sabe quem elaborou o plano. Pare de se torturar com cada variável. Deus não está exigindo que você agarre cada curva. Ele está convidando você a dar um passo à frente, com a certeza de que ele já pavimentou o caminho. Meu amigo, permita-me falar claramente. Analisar demais é simplesmente uma forma silenciosa de descrença. Pode parecer sabedoria, mas no fundo está enraizada no medo. E o medo não pode prosperar ao lado da fé. Você não pode se submeter à ansiedade e à confiança ao mesmo tempo. Você precisa decidir qual voz seguirá: o pânico estrondoso dos seus pensamentos ou a calma certeza de Deus. A qual autoridade você servirá? A agonia da sua mente acelerada ou a tranquilidade do Altíssimo? Cada vez que você escolhe confiar em vez de pensar demais, você está proclamando com ousadia: Deus, eu acredito em Ti mais do que acredito no meu medo. Talvez você tenha orado continuamente, mas nada mudou. Você começa a questionar se Deus o ignorou. Seus pensamentos giram, tentando entender o motivo da espera, do silêncio, da resistência. Mas a agenda de Deus nunca é adiada. Seu silêncio não é negligência. Sua espera nunca é rejeição. Às vezes, Deus está equipando você antes de liberar a resposta. Às vezes, Ele está protegendo você do que você ainda não percebe. Às vezes, Ele está alinhando o momento perfeito, a conexão certa, a abertura divina. Analisar demais só intensificará a espera.
Mas a fé dará a essa espera um significado mais profundo. Deus já está se movendo no invisível. Ele não precisa que você pense demais para acelerar o seu propósito. O que ele deseja é a sua fé inabalável para mantê-lo ancorado. A liberdade está ao seu alcance se você apenas afrouxar o aperto. Você não foi feito para suportar o fardo da análise mental sem fim. Você não foi formado para existir na agonia de pensamentos acelerados. Deus não o moldou para ser aprisionado pelo medo. Ele o moldou para confiar nele. Ele o moldou para habitar em paz. Ele o moldou para se levantar diariamente com ousadia, sabendo que ele está gerenciando cada detalhe que afeta a sua vida. Quando você abandona a análise excessiva, você começa a viver de verdade. Quando você se livra da reflexão excessiva, você abre espaço para a alegria. Quando você libera a análise excessiva, você descobre a coragem para progredir. Então, eu o incentivo hoje, não algum dia, não mais tarde nesta semana, mas hoje, a deixar para lá. Aquela situação que você constantemente ensaia em sua cabeça. Libere-a. Aquela escolha que você dissecou até congelar. Entregue-a a ele. Aquele medo do imprevisível que te mantém inquieto à noite. Entregue-o completamente. Sussurre com fé. Deus, eu confio isso a ti. Não me atormentarei mais com o que está além de mim. Recuso-me a viver preso aos meus pensamentos. Descansarei na certeza de que tu já estás no controle. Meu amigo, seus pensamentos podem tentar se rebelar. Eles podem te puxar de volta para o ciclo infinito de ansiedade e ruído mental. Mas mantenha-se firme. Lembre-se repetidamente. Deus é mais poderoso do que meus pensamentos. Deus é mais poderoso do que minhas preocupações. Deus é mais poderoso do que minhas análises exageradas. Toda vez que sua mente começar a divagar, ancore-a nesta verdade inabalável. Deus já está cuidando de tudo para mim. E quando você começar a habitar nessa consciência, experimentará uma liberdade que nunca encontrou antes. Você se moverá com mais facilidade. Você rirá mais plenamente. Você descansará mais profundamente. Você perceberá que a calma que tanto almejava nunca existiu ao controlar cada resultado ou resolver cada situação. A paz que sua alma anseia é descoberta na confiança plena em Deus. Deixe-me falar diretamente ao seu coração. Analisar demais não é apenas cansativo, é enganoso. Isso o convence de que seus pensamentos são a chave, quando na verdade eles são a própria corrente que o mantém preso. Pensar demais é uma falsa imagem de controle. Diz a você que, ao girar uma situação repetidamente em sua mente, você está alcançando algo útil. Mas aqui está a verdade. Seus pensamentos não são o remédio. Deus é. Deus é quem projetou o plano mestre da sua existência. Aquele que o conheceu antes do seu primeiro batimento cardíaco. Aquele que escreveu cada palavra da sua jornada. Você pode acreditar que está criando segurança, examinando todos os ângulos. Mas a verdadeira segurança só é descoberta ao depositar sua confiança em Deus. Imagine o mar por um momento. As marés nunca param de mudar. Elas quebram, uivam, avançam e se afastam. Se você se fixar na superfície do mar, tudo o que testemunhará será desordem e movimento. Mas sob essas ondas, no âmago do oceano, há paz, consistência, equilíbrio. Pensar demais é como observar a superfície do oceano, perturbadora, barulhenta, instável. Mas a confiança em Deus o convida a ir além da superfície, onde você descobre que, por baixo da atividade e de toda a imprevisibilidade, há estabilidade, direção, paz. Deus formou sua vida com uma intenção profunda. Pare de se deter no nível superficial de pensamentos turbulentos e mergulhe em uma confiança mais profunda. A mente humana é notável, mas nunca foi feita para suportar o fardo do que está por vir. Esse fardo pertence somente a Deus. Reflita sobre como sua visão é estreita em contraste com a dele.
Você percebe o presente e talvez um vislumbre do que está por vir, mas Deus vê o futuro distante. Ele reconhece os efeitos em cascata de cada decisão. Ele sabe onde cada jornada termina. Ele compreende cada detalhe oculto que você jamais conseguiria compreender. Analisar demais é como tentar montar um quebra-cabeça com apenas 2 peças em suas mãos, enquanto Deus segura a imagem completa já montada. Por que se desgastar com 2 peças espalhadas quando o Criador que projetou tudo já sabe como cada peça se interliga? Permita-me oferecer-lhe uma perspectiva renovada. A cada momento em que você cai na análise excessiva, está semeando sementes de incerteza em seu próprio espírito. Essas sementes florescem em medo, tensão, indecisão e estagnação. Mas a cada momento em que você se apoia na fé, está plantando sementes de calma, bravura, resiliência e visão. Qual jardim você está cultivando em sua vida? Um emaranhado de dúvidas ou um prado próspero de fé? Deus lhe te confiou a capacidade de decidir o que você cultiva com seu foco. A análise excessiva alimenta os espinhos. A fé nutre a colheita. Alguns de vocês podem acreditar que abandonar o pensamento excessivo é o mesmo que ser imprudente. Não, caro amigo. Confiar em Deus não equivale a negligenciar a sabedoria. Não sugere evitar a preparação ou ignorar a responsabilidade. Significa que, uma vez que você tenha cumprido sua parte, uma vez que tenha dado o passo que lhe foi imposto, você entrega os resultados a Deus. Pensar demais tenta administrar tanto a ação quanto o resultado. Mas a fé diz: darei este passo e confiarei o resto a Deus. O discernimento cria estratégias. O pensamento excessivo obceca. O discernimento olha para o futuro com segurança. O pensamento excessivo olha para o futuro com temor. O discernimento diz: cumprirei o meu papel e deixarei Deus fazer o dele. O pensamento excessivo insiste: preciso lidar com ambos, ou tudo desmoronará. Mas a verdade é que nunca desmoronará quando estiver nas mãos de Deus. Não confunda uma mente ocupada com uma alma em progresso. Só porque seu cérebro está ativo, não significa que sua jornada esteja avançando. Alguns de vocês estão correndo maratonas mentais enquanto permanecem congelados em sua vida real. Deus não os convidou a existir em ciclos de medo. Ele os chamou para trilhar os caminhos do destino. Quando você se liberta do pensamento excessivo, você começa a avançar. Você abre espaço para ouvir Deus mais distintamente, para avançar com coragem, para reconhecer oportunidades com clareza renovada. Há uma perspectiva diferente que você precisa compreender. Pensar demais rouba a alegria. Você não pode verdadeiramente desfrutar das dádivas de hoje porque seus pensamentos estão presos nas incertezas do amanhã. Você não pode abraçar a serenidade presente porque sua mente continua arrastando você para as sombras do e se. O presente de Deus para você é agora. Esta respiração, este instante, este dia sagrado. E, no entanto, pensar demais o cega para esse presente, empurrando constantemente sua consciência para um futuro que ainda não chegou. Mas quando você deposita sua fé em Deus, você abre a dádiva de hoje. Você reconhece a beleza no simples. Você encontra alegria nos pequenos momentos. Você saboreia a riqueza da calma que surge da confiança de que Deus está gerenciando o que está além de você. Outra verdade deve ser vista com clareza. Pensar demais amplia problemas menores e minimiza a magnificência de Deus. Coloca seus medos sob os holofotes e esconde Deus atrás de uma parede. Mas a fé inverte essa visão. Ela exalta Deus e reduz o problema. Quando você redireciona seu olhar do caos interno e se concentra em Deus, o que antes parecia intransponível começa a parecer administrável sob sua grandeza. O obstáculo que antes parecia inamovível começa a ruir diante daquele que moldou as montanhas. A tempestade que o paralisou perde a força quando você se lembra de quem comanda os mares e os céus.
Pensar demais aumenta seus problemas. A fé amplia sua visão de Deus. Deixe-me perguntar claramente. Quando o pensamento excessivo resolveu seu dilema? Quando a preocupação já proporcionou um avanço? Quando a revisão de cenários intermináveis garantiu a solução certa? Nenhuma vez. Mas quando Deus deixou de sustentá-lo? Quando ele deixou de responder? Quando ele o abandonou? Nunca. Você ainda está respirando, não é? Você ainda está aqui, ainda de pé, não é? E não é porque seu intelecto o resgatou. É porque Deus o apoiou. É porque Deus o guiou. É porque Deus já estava trabalhando em seu favor antes mesmo de você reconhecer que havia uma necessidade. Alguns de vocês agora estão esperando por resoluções. Vocês anseiam por orientação. Vocês estão exaustos de carregar o fardo da incerteza. Deixe-me falar diretamente ao seu coração. Deus já entende. Deus já tem tudo escrito. Deus já tem a resposta, o suprimento, o avanço. Pare de se atormentar com o que você não consegue administrar. Pare de se comportar como se o resultado dependesse da sua capacidade de antecipá-lo. Deixe para lá. Acredite, renda-se, declare para si mesmo. Não serei governado pelos meus pensamentos. Serei guiado pela mão de Deus. E quando você começar a viver dessa maneira, você se verá caminhando com uma força que nunca percebeu que possuía. O medo se soltará. A preocupação se afrouxará. A dúvida deixará de dominar seus momentos porque a verdade o firmará. Deus já está cuidando disso. Ele não está com pressa. Ele não está assustado. Ele é constante, inabalável, onisciente e todo-poderoso. Sua análise excessiva não pode melhorar o plano dele, mas sua confiança pode levá-lo à paz dele. Então, eu imploro a você, libere a vontade de controlar. Deixe de lado o turbilhão interminável do raciocínio. Solte o domínio do medo. Entre na liberdade que nasce da confiança em Deus, que já está trabalhando nos bastidores para o seu bem. Pare de reviver o problema. Pare de ampliar seu medo. Comece a exaltar a Deus. Comece a reviver a sua bondade. Comece a se lembrar de que a força dele excede o seu intelecto. Deixe sua alma se estabelecer nesta realidade inabalável. Deus já está gerenciando isso. Meu amigo, há uma razão pela qual a mente pode ser tanto sua maior aliada quanto sua maior ameaça. Quando focada em Deus, a mente se torna perspicaz, calma e perspicaz. Mas quando governada pelo medo, ela se torna instável, frenética e autodestrutiva. A análise excessiva não nasce da sabedoria, nasce do medo disfarçado de cautela. O medo sussurra: pense mais, planeje por mais tempo, controle todas as possibilidades. A fé sussurra: aquiete-se, confie em Deus, Ele já tem o caminho. Qual voz você ouvirá? Agarre esta verdade. Quanto mais você analisa em excesso, mais se afasta do presente, o próprio lugar onde as bênçãos de Deus fluem. O presente é onde reside sua resistência, onde suas escolhas importam, onde seu propósito se revela. No entanto, analisar em excesso arrasta você para um futuro que você não pode controlar e o aprisiona em um passado que você não pode alterar. É um ladrão que rouba o seu hoje. E, no entanto, Deus habita com você neste momento. Ele provê o pão de cada dia, não um suprimento vitalício em um único dia. Ele o chama para confiar nele agora, e novamente amanhã, e mais uma vez depois. A força da sua existência não está em conhecer a história completa. Está em confiar no autor que detém a história. Deixe-me oferecer-lhe outra perspectiva. Analisar em excesso o convence de que você está se protegendo. Você acredita que, se preparar para todas as possibilidades, estará seguro. Mas, na realidade, pensar demais cria o próprio pânico do qual finge protegê-lo. Não o protege, ele o esgota. Multiplica falsas preocupações até que sua alma se sinta desgastada. Mas Deus é o seu verdadeiro defensor.
Deus percebe as ameaças que você não consegue detectar, protege-o de inimigos que você nem reconhece e o livra de armadilhas antes que você perceba que elas existem. O que seus pensamentos ansiosos não podem guardar, Deus já protegeu. O que você está analisando demais não pode impedir, Deus já garantiu. Considere a força encontrada no descanso. Não apenas o sono do corpo, mas a quietude do espírito. Uma alma que descansa não é sacudida pela constante análise excessiva. Uma alma em repouso está enraizada na confiança. Ela não corre atrás de explicações. Ela repousa na certeza de que Deus sabe todas as respostas. Ela não busca o controle. Ela se rende à autoridade impecável de Deus. Esse tipo de descanso está longe da ociosidade. É, na verdade, a maior forma de coragem. Descansar em Deus é declarar: não preciso ver tudo porque confio naquele que tudo vê. Esse tipo de descanso não é perturbado pelo medo, pois se baseia na fé. Analisar demais também o cega para o que está por vir. Quando seus pensamentos estão cheios de preocupação, você ignora as oportunidades divinas que Deus coloca bem diante de você. Você hesita, duvida, disseca cada detalhe até que o momento passe. Mas a fé o ajuda a se mover quando Deus dá o sinal, mesmo quando o caminho não está completamente livre. Analisar demais o deixa imóvel no ponto de partida, enquanto a fé o conduz até a chegada. Se você esperar para entender cada passo, permanecerá preso. Mas se você crer em Deus, dará o primeiro passo antes que o caminho completo se revele, sabendo que Ele já o preparou. Outro insight ao qual você precisa se apegar é este: analisar demais amplia suas falhas, mas confiar revela o poder de Deus. Quanto mais você disseca, mais se concentra em suas próprias lacunas e menor você começa a se sentir. Mas quando você tira o olhar da sua fraqueza e o direciona para a capacidade de Deus, as barreiras começam a se romper. De repente você percebe que nunca se tratou da sua capacidade, mas da força infinita dele. A análise excessiva afirma: eu não sou capaz. A fé responde: Deus é mais do que capaz. A análise excessiva argumenta: eu não consigo lidar com isso. A fé responde: Deus já lidou com isso. Há momentos na vida em que Deus propositalmente permite que você chegue ao limite da sua capacidade, não para machucá-lo, mas para revelar que a força dele começa quando a sua se esvai. A análise excessiva tenta fazer você acreditar que atingir o seu limite é um fracasso, mas, na realidade, esse limite é a porta de entrada para a intervenção divina. Quando você para de girar tudo em sua mente, quando finalmente abandona a ilusão de que está no comando, você abre espaço para Deus agir. Você se afasta e deixa que Ele intervenha. Quero que você imagine isto: uma criança segurando um fardo pesado com os braços trêmulos, sem vontade de soltá-lo, esforçando-se com todas as suas forças, enquanto o pai está por perto de braços abertos, pronto para carregar tudo. É assim que se parece a análise excessiva. Você se agarra ao peso do que está por vir, como se suas mãos frágeis pudessem segurá-lo, enquanto Deus gentilmente diz: deixe-me carregá-lo. Essa criança não sente alívio até que o fardo seja liberado. E você também não sentirá. O alívio não virá de pensar mais profundamente. Vem de liberá-lo, de confiá-lo ao Deus que é infinitamente mais forte do que você. A análise excessiva também destrói a paz em seus relacionamentos. Quantas discussões foram desencadeadas não por fatos, mas por histórias imaginárias? Quantas noites foram perdidas repetindo o que alguém disse ou não disse? Quantas conexões foram feridas por ofensas que nunca foram reais? Meu amigo, Deus o chama para habitar na verdade, não em medos imaginários. Ele o convida a se apoiar em sua sabedoria, não nas espirais de seus pensamentos ansiosos. Analisar demais obscurece suas decisões, mas Deus traz clareza. Pensar demais alimenta a desconfiança, mas Deus dá discernimento.
Pensar demais fomenta o pânico, mas Deus transmite calma. Deixe-me lembrá-lo. Confiar não é um gesto passivo. Confiar é entregar-se intencionalmente. É uma decisão consciente tomada momento a momento. É declarar: não entregarei minha mente à preocupação. Não entregarei meu coração à incerteza. Não permitirei que minha imaginação se torne o trono da angústia. Fixarei meu olhar em Deus e o deixarei guiar. Confiar exige coragem, porque o chama a liberar o desejo de controlar. Mas dentro dessa liberação, você descobre a verdadeira liberdade. Ao desapegar, você descobre a calma que tanto ansiava. Nunca subestime a transformação que ocorre quando você se desapega das espirais mentais. A energia, antes drenada pelo medo, torna-se combustível para um propósito. As horas antes, gastas obcecadas por problemas, se transformam em horas investidas em ações significativas. A alegria antes soterrada pela preocupação retorna na presença de Deus. A vida se torna mais leve porque o peso passa dos seus ombros para os dele. Você começa a viver a vida para a qual foi projetado, não escravizado pelo pensamento, mas impulsionado pela fé. Meu amigo, falo isso com certeza. Deus já está trabalhando nisso. Não parcialmente, não hesitantemente, não incompletamente, mas completamente. O resultado não depende dos seus pensamentos perturbados. Depende da vontade divina dele. A resolução não se encontra nas suas inúmeras dúvidas. Encontra-se na sabedoria atemporal dele. A força não flui apenas do seu esforço. Ela flui do poder dele. Você pode se desgastar pensando ou se reanimar confiando. Uma coisa o esgota. A outra o eleva mais alto. Então, quando a noite se prolongar e seus pensamentos continuarem a mil, fale firmemente à sua alma. Aquieta-te. Deus está cuidando disso. Quando a decisão parecer esmagadora e o caminho não estiver claro, proclame com segurança: eu confiarei, porque Deus já vê. Quando o medo se infiltrar e tentar tomar conta do seu coração, responda com ousadia: eu me recuso a habitar na prisão da ansiedade. Eu escolho a liberdade da fé. Deus permanece no comando. E quando você começa a andar nessa convicção, algo poderoso muda. O barulho desaparece. A tempestade se acalma. Os pensamentos acelerados começam a se acalmar. E nesse silêncio sagrado, você ouvirá a voz suave de Deus dizendo: eu consigo. Sempre consegui. Confie em mim.